nos criastes para o teu louvor. Rendemos glória, as nossas coroas entregamos ao Cordeiro Santo, exaltamos, vivemos para o teu louvor. Muito bem, olá, sejam todos bem-vindos ao programa Happy Hour. Este programa é produzido pela TV Câmara e apresentado nos canais 33 UHF, 20 da NET, que é a TV Tati, e também pelo canal 5 a cabo, que é a TV Alesp, que transmite aí a nossa programação. Também pelo canal, o sinal aberto digital, pelo canal 61.4. Eu sou o Elton Figueiredo e o Happy Hour está no ar. E no programa de hoje nós vamos conversar com a vereadora Gláucia Berenice e também eu estou recebendo aqui o músico Alessandro Reis. É isso, você já ouviu aí um pedacinho. Boa tarde, Alessandro, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês e agradeço desde já a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre música e outros assuntos. Tá certo. Bom, a vereadora também é um prazer recebê-lo aqui. Primeira vez, né, no programa Happy Hour. É verdade, obrigado, Elton, e para mim é uma grata satisfação inaugurar meu espaço aqui no Happy Hour com um grande amigo, Alessandro Reis, alguém que eu admiro muito e me inspira muito, por isso eu quis trazer para que outras pessoas também possam se inspirar nas canções do Alessandro. Tá certo. Bom, vamos começar aqui com a vereadora. Vereadora, qual que é a sua relação com a música? Olha, por incrível que pareça, eu sou formada em música. Eu fiz curso técnico de música na UNAERP, então toquei muitas vezes, hoje na banda, né, que o Alessandro é um dos músicos, toquei no comecinho da igreja, eu toco teclado, tocava violão até um acidente alguns anos atrás, mas eu gosto muito de música, o meu hobby é tocar piano, então nos finais de semana, um horário que a gente tem mais livre, é a maneira, né, de eu também me dedicar, né, a alguma coisa que eu gosto e fazer algo que eu acredito muito que é louvar a Deus, adorar a Deus, é uma maneira de ser renovada, é uma maneira da gente também se chegar mais perto de Deus através da música. E eu acho que a música é um grande instrumento que a gente tem para trabalhar com as pessoas, para trabalhar as relações entre as pessoas. Sim. E para mim a segunda paixão é a música. Tá aí, ó. Você às vezes não sabia. O outro lado da vereadora, né? E a música está presente em todos os lugares, né? É na política, é na religião, é no futebol, como a gente estava conversando aqui a respeito. É em todas as áreas, né? Com certeza, a música é um instrumento poderoso, né? Tanto é que existem até hoje uma corrente, né, que trabalha a cura através da música. Sim. Porque a música tem um poder de alcançar a vida das pessoas, de produzir emoções, de trabalhar sentimentos, inspiração, motivação, né? Pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Sim. Também, que a gente percebe. E existem até trabalhos usando a música para tirar jovens das drogas, jovens de outros lugares também. Com certeza. Na ONG que eu trabalho, né, o Alessandro também é ligado a essa ONG, nós estamos com um projeto muito interessante com jovens, né, da periferia, onde nós ensinamos a música, seja através da flauta, do teclado, do violão e do canto, como instrumento de resgate social também de muitas crianças e adolescentes, porque ela realmente tem esse poder de tirar, né, quando ela é bem usada, quando a música ela prima pelo belo, né, e também, né, pela qualidade, você consegue transportar pessoas para viver outros sentimentos, outras emoções, uma beleza, uma riqueza. Se você vai para os autores, né, você pode transportar para outros países, para outras épocas e tirar daquilo que é muito comum, do lugar comum da periferia, que é o hip hop, que é o funk, nada contra. Né? Mas você trabalhar muito aquilo que é mais rico, mais elaborado e transportar para outras culturas e outros valores, né? Tá certo. Ô, Alessandro, e como começou essa carreira de músico aí? Vem da família ou não? Olha, é uma história interessante, uma vez que nenhum dos meus familiares era músico, né? Eu venho de uma família de origem bastante simples, em sua maioria agricultores, que estudaram um pouco mais e a partir disso trabalharam na construção civil.
Eu não tenho nenhuma vergonha, muito pelo contrário, eu gosto de dizer que eu venho de uma família de caipiras, né? Aqui da região de Ribeirão. Meu avô trabalhava como lenhador, meu pai também trabalhou na área agrícola durante muito tempo. Sim. Mas ninguém, nenhum tio, nenhum primo, de uma família grande. Meu avô teve 12 filhos, meu pai, eu sou o mais novo de 8 irmãos. E nenhum arranhava. E ninguém, assim, eu costumo dizer que caiu um raio lá em casa e acabou me pegando, um raio musical. Sim. E assim, eu não me lembro muito bem disso, mas minha mãe conta que desde criança, desde 2, 3 anos, ela me pegava cantando, decorando músicas de comerciais, e às vezes eu ficava no portão de casa ali, e quando ela saía, quando eu dava uma sumida, eu estava no portão de casa e tinha alguns vizinhos, pessoas que paravam ali e estavam me vendo cantar. Eu não me lembro muito bem dessas coisas, mas são as histórias que minha mãe conta, né? Já na adolescência, na escola, eu tive bandas e comecei a conhecer outros músicos e a partir disso fui me aperfeiçoando. Sim. Mas houve um momento em que a música ganhou mais do que a posição de um hobby, passou a ser um encargo para mim, que foi quando eu conheci Jesus, foi quando eu conheci o Evangelho. E aí a partir disso a música ela me deu um outro rumo, de vida, de encargo, de ministério, ela ganhou uma outra proporção para mim. Certo. Eu já tinha alguns insights de compositor antes, mas passei a compor a partir desse momento. Na verdade, tem um detalhe que é interessante, eu nunca fui bom em fazer cover de ninguém. Então, os meus amigos iam tirar uma música de alguém, eu não sabia tirar como eles tiravam, cantar como eles cantavam, e como eu não conseguia fazer nada disso, eu decidi escrever as minhas próprias canções. E a maioria das bandas começam com cover, né? Começam cantando música de outras pessoas. Verdade, eu tentava, mas não era muito bem sucedido nisso. Mesmo depois que conheci Jesus e conheci bandas muito legais que me influenciaram bastante, na metade dos anos 90, no fim dos anos 90, né, melhor dizendo, 97, 98, eu ainda tinha dificuldade de fazer os covers de forma legal. Sim. E isso também foi uma das maneiras que me empurrou a compor. E das composições, naturalmente, então surgiram os discos. Certo. E é o que eu venho fazendo até então. Tá, e você estudou música ou veio... Não, eu fui aprendendo de forma empírica, assim. Eu tinha alguns amigos que tocavam e eles iam me dando... Eu ia observando, iam me dando uns toques. E com isso eu aprendi a fazer uns 5, 6 acordes e tô firme com eles até hoje. 5, 6 acordes dá pra fazer muita coisa, né? Exatamente. Tá, você tá indo pro terceiro CD agora, é isso? Terceiro disco, o título é Igreja Gloriosa. Né? O primeiro disco foi o Porta Aberta, o segundo disco Quebra-Cabeça. E agora o Igreja Gloriosa, que tem uma diferença básica do primeiro para o segundo disco. Ele é bem focado para canções congregacionais, canções para a hora do culto. Sim. Aquele momento de louvar ao Senhor, onde os irmãos se encontram ali numa grande reunião ou em pequenas reuniões, com esse objetivo de cultuar. O Quebra-Cabeça, que é o disco anterior, foi um CD concebido de uma ideia mais lúdica, canções mais reflexivas. Não deixou de ser um disco congregacional, mas tinha uma proposta diferente do que o Igreja Gloriosa tem. Tá certo. Vereadora, agora falando um pouco com a senhora, além de vereadora, a senhora tem outras atividades também, ou não? Sim, bastante atividades. Na verdade, a minha formação é assistente social, né? Então eu trabalho já, não parece, né? Eu trabalho há 29 anos como assistente social e sempre trabalhando no terceiro setor, né? Nunca, o público só enquanto vereadora, né? Mas sempre voltado para trabalhos na comunidade, né, na periferia da cidade, desenvolvendo vários projetos. Então, hoje eu estou como voluntária, né, numa ONG, e a gente ajuda ali nos projetos voltados para crianças e adolescentes em situação de risco, né, social. Sim. Muito ainda ali sobre a influência, né, e o assédio do tráfico, o uso de drogas. E também uma proposta de atendimento a dependentes químicos, né, que nós estamos aí na implantação de uma comunidade terapêutica. Então eu sempre comecei meu trabalho, na verdade, meu ministério, com crianças de rua.
em 1986, a gente tinha aqui na cidade muitos, na época chamava de trombadinhas, né? Tiradores de colo. Então eu comecei em 86 com crianças nessa situação, né, que moravam no centro da cidade, moravam nas ruas, e desde então não consegui me afastar, né, dependência química, questão de resgatar, né, pessoas nessa situação sempre me motivou muito, né, então eu continuo ainda hoje trabalhando nessa área. Tá, e o que te trouxe à política? Foi convidada ou alguma coisa te levou? Como foi? Olha, eu costumo dizer Partiu de você, né? Como que foi? Na verdade, convites, desde que eu fui conselheira tutelar, convites eu recebi, porque em 93 eu tive uma votação muito expressiva, né, de 1.280 votos. À época era muito voto, né? E foi a primeira vez? Foi a primeira vez, 93. E recebi convites, mas eu nunca me vi na política, porque a gente tem eu entendo que vocação, né, de servir, né, cada um deles coloca um dom, né, um médico, um professor, né, um dentista, são habilidades, um engenheiro. Deus me deu essa habilidade de servir as pessoas, ajudar as pessoas, apoiar as pessoas, né, e era uma coisa muito natural. Né, da minha vida, fazer projetos, ver uma necessidade e querer resolver aquele problema, uma estratégia de apoiar, de mudar aquela situação. Mas eu via algumas questões que a gente, enquanto cristão, tem, né, essa ordem de Deus de orar pelas nossas autoridades. Eu sempre orava pela cidade e querendo transformação, e eu acho que a gente que tem um desejo, né, de transformação, a gente tem que se lançar no desafio de fazer, né, ficar de fora apontando as falhas. Eu acho que a gente tem que mostrar que dá para fazer diferente, ter uma atuação. Então na verdade, a minha experiência foi uma coisa muito pessoal, né, que eu entendi que Deus queria me usar na política, né? Certo. Como uma maneira de servir, né, de servir a cidade de Ribeirão Preto, né, melhorar a cidade com aquilo que eu entendia que eu tinha de habilidade, assim como os vereadores têm. Eu tinha uma visão, eu tinha uma experiência, né, poderia trazer para a Câmara Municipal e contribuir, né? Então, na verdade, foi um processo, eu tentei e entrei, né, foi a primeira vez e Deus me abençoou, né, que me deu essa vitória e esse grande privilégio que eu vejo, que é servir a cidade de Ribeirão Preto, né? Mas é sempre numa visão de servir, né, de poder fazer as coisas pela cidade, pensar uma cidade que a gente quer, né, para hoje, mas também para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tá, né? E esse é o primeiro mandato? Segundo mandato. Segundo mandato. Já Já está acostumada, então, aí ao mas, cargo de como vereadora, diz meus filhos, mais ou menos. Mais ou menos. A verdade, eu acho que a gente não pode se acostumar, né? A gente tem que sempre se indignar, a gente tem que sempre querer, né, ter esse desejo de mudança, não se acomodar, né, não se conformar, né? Tem uma passagem na Bíblia, Romanos 12, que a gente não pode se conformar, a gente não pode ficar na mesma forma dos outros, né? A indignação, o inconformismo é o que produz mudança. Né? Então eu quero ter sempre esse inconformismo, sempre esse desejo de não me amoldar ao sistema, né? E sempre poder dar uma resposta diferente. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco do bate-papo aí, vamos cantar mais uma pra gente? Vamos lá? Essa é uma canção... Faz parte do disco Quebra-Cabeça, que é o mais recente. Sim. E ela tem essa proposta, né, de ser uma canção que nos leva a refletir um pouquinho sobre duas coisas importantes. O que a gente está buscando na vida, se a gente está correndo atrás de coisas relevantes que vão realmente fazer diferença para a vida da gente. E a partir dessas coisas se encontrar num lugar que eu quis chamar nessa canção de Ninho do Amor. Vamos lá, então. Vem me ensinar a viver sem correr atrás do vento que sopra, querendo me levar. Vem me mostrar o caminho que leva ao esconderijo onde vou.
você está. Sou como um barquinho de papel e o vento do Oriente começa a me levar. Sou como a andorinha no verão, no imenso azul anil, voando sem parar até chegar no ninho do amor. Estar com você junto assim me faz sentir tão forte e tão fraco. O nosso amor era impossível, mas você deixou sua casa pra viver aqui comigo. Sou como um barquinho de papel e o vento do Oriente começa a me levar. Sou como a andorinha no verão, no imenso azul anil, voando sem parar até chegar no ninho do amor. No ninho do amor. No ninho do amor. Tá aí, muito bem. Alessandro Reis aqui no Happy Hour. Bom, você diz que compõe e tem uma média de músicas. O quanto que você já... Cara, eu acho que já compus mais de 50 canções. Mas composição pouca não, é mais ou menos aquela... E gravadas? Tudo isso já? Não, gravadas não. Gravadas não. Gravadas umas 40 canções gravadas. Ah, tá bom, né? Já. Na época eu não sou propriamente dessa época, eu era menino nessa época, né? A gente escrevia com a máquina de escrever, né? Usava a máquina de escrever para datilografar. Quando a gente errava alguma coisa ali, tinha que jogar fora, né? Então tem muita coisa rascunhada, mas eu procuro sempre elaborar, voltar atrás, ver e rever. Eu tenho uma paixão grande também pela literatura, então isso contribui muito na hora de compor. Então procuro ver, rever, extrair o melhor, selecionar as melhores e gravar por fim, né? Na verdade, o Alessandro ele é muito humilde, né? Ah. Porque ele é um grande poeta. As músicas dele têm de uma riqueza poética que não é qualquer música. Né? Nós costumamos... Deu para perceber nessa que ele cantou aí, que já, a música já é um pouco diferente, né? As letras, é maravilhoso, bem... um diferencial, né? Hoje nós estamos vivendo uma banalização, né? No meio artístico como um todo, não seria diferente no segmento gospel. Sim, com não certeza. Seria diferente. Mas as músicas do Alessandro realmente têm uma riqueza. Tanto eu fiz música, né? Estudei, fiz o curso técnico, depois fiz especialização em MPB, então de harmonia eu entendo um pouco, né? Não toco, mas entender a gente entende. Então, ela é de uma riqueza musical, né? Muito grande e poética também. Então são letras inspiradas, profundas, música que tem realmente uma letra que tem uma profundidade na mensagem, né? E é o que a gente precisa hoje no nosso meio
Precisamos de inspirar pessoas para sair da mediocridade, na verdade, Sim. né? De alçar altos voos, pessoas que vão pesquisar, pessoas que vão ler, pessoas que vão procurar, né, se enriquecer para poder passar coisas boas, né? E hoje Alessandro Reis é uma grande referência no meio dos jovens, né? Ele lidera jovens, inspira jovens para que eles possam acreditar que podem sair do lugar comum, né? E compor grandes canções. Sim. E inspirar. E aí não é só aqui, né? Hoje Alessandro Reis é conhecido no Brasil todo, né? Então, dentro do movimento gospel, ele é inspiração para muitos jovens dessa geração. Certo. O que na verdade acontece hoje na música é que as pessoas olham muito o lado comercial, né? E aí tentam fazer uma letra, um coro, um refrão, alguma coisa muito pequena para que pegue aquilo, para que toque na rádio, para que venha vender mais, né? E não estão preocupados com a qualidade, né, de música, né, da letra, essas coisas. No começo do último século, surgiu um movimento, na verdade um gueto, dentro da música que nós conhecemos por mainstream, né? Ou seja, aquele artista que saiu do anonimato e entrou para o estrelato, né? No começo do último século, grandes artistas, né, por mérito como compositores, como mestres inovadores, entraram no mainstream. Sim. Hoje, infelizmente, o mainstream da música como um todo é bastante deplorável, por assim dizer, né? O que é vendável hoje não significa que é o melhor que o Brasil tem, que é o melhor que a cultura brasileira pode apresentar. Tanto que na década de 70 e 80 a música brasileira ela influenciava politicamente de uma forma fantástica. Influenciou movimentos, e principalmente naquele período da ditadura militar. E eram músicas que tocavam nos rádios, eram as músicas dos festivais. E hoje causa um pouco até de vergonha quando você liga o rádio para ouvir o que aparentemente o melhor da música brasileira tem a oferecer. Sim. E infelizmente isso também acontece no segmento da música gospel, né? Isso que eu ia falar agora. Criou-se, né, um mainstream. Existe também no lado gospel também. Porque com o aumento de evangélicos na população, o mercado enxergou ali um nicho, uma fatia para ganhar dinheiro. Principalmente pautado numa premissa que é interessante, né? O evangélico ele não vai comprar disco pirata, ele não vai banalizar como a música está banalizada nos demais segmentos. E aí, infelizmente, também criou-se um mainstream ali, né? Eu tenho vergonha disso. Eu um dia falando com um músico que tem tocado com vários outros músicos do segmento gospel, a gente estava falando sobre o lado B do disco, o lado ruim, sim, o lado negro da força, né? Se é para fazer talvez uma alusão aí com Star Wars. Mas ele me disse uma coisa numa madrugada, enquanto ele estava esperando em casa para pegar o voo no aeroporto. A gente chegou numa conclusão assim: poxa, será que vale a pena continuar? E ele me disse assim: cara, continua. Continua, porque sempre o que é genuíno vai expor aquilo que não é. Sim. Então isso tem sido para mim uma grande motivação. Poder fazer música sem ter a expectativa de entrar num mainstream, de ganhar. Aliás, eu não ganho dinheiro com isso, eu tenho outra profissão. Então quando eu invisto dinheiro em gravar um CD, o meu objetivo realmente é que a música possa alcançar o coração das pessoas, assim como a mente delas. Sim. E como bem disse a Glaucia, reformar uma mente que está cauterizada por causa do sistema. Certo. E a música tem um poder tremendo, né? Na vida das pessoas. Tremendo. A música ela é capaz de fazer com que pessoas se suicidem, ela é capaz de fazer com que pessoas saiam da fossa, entrem na fossa. Ela é capaz de tem os dois lados, né? De levantar movimentos, de derrubar movimentos. Sim. A música tem esse poder, né? E ela é uma linguagem universal. Sim. E ela acompanha a história, né? As grandes evoluções da história foram acompanhadas por um movimento musical. E nós temos a esperança de que haja uma grande revolução na história dos nossos dias, não só no âmbito do caráter político e social,
mas espiritual, né? Eu tenho essa mesma fé que a Gláucia tem, de uma transformação que começa assim através de pessoas públicas como a Gláucia, que é vocacionada para isso, mas que chega no povo, né? Eu estava lendo uma matéria interessante hoje, falando sobre política, sobre corrupção. E o jornal que fez essa matéria, ele entrevistou alguns psicólogos, ele entrevistou alguns sociólogos, para perguntar qual a diferença da corrupção. Está mais na cara aí, como o caso do Petrolão, por exemplo, e das pequenas corrupções, né? Como aquele vendedor que pega um dinheiro da sua empresa para uma viagem, passa no posto, abastece 50, pede uma nota de 100 para ficar com 50 reais no bolso. Né? É corrupção do mesmo jeito. É corrupção do mesmo jeito, né? E eu achei super interessante, por isso vem de encontro com algo que eu penso, que há uma solução para o Brasil, e essa solução, acredito eu, ela começa de baixo para cima, né? Existem pessoas vocacionadas para todos os âmbitos da sociedade. Eu, por exemplo, talvez eu só conheça a Gláucia e mais um ou outro, outra figura pública que eu possa dizer que foi vocacionado inclusive por Deus para estar na política. Mas a transformação que o nosso povo precisa e que tanto clama, né, se manifesta, inclusive, esses dias pedindo por transformação, esse mesmo povo que pede por uma mudança governamental, também deveria pedir por uma mudança no comportamental. Sim. Que começa no povo, que começa com pequenas transformações. E aí, qual o melhor sistema para isso acontecer? É o socialismo? É o comunismo? Tantos outros sistemas que a história já provou que não deram certo. Acreditamos que a democracia é o melhor deles. Só uma coisa tem poder de transformar um povo de dentro para fora, e é o Evangelho. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. O Evangelho é a solução que o povo brasileiro tanto busca e tanto precisa. Porque é do meio do povo que surgem as figuras públicas. As pessoas que estão cometendo atos de corrupção, desviando milhões, um dia estavam desviando 2, 3, 5, 10 reais. Então o nosso povo precisa de transformação. Sim. É interessante, há muitas manifestações acontecendo, e há um trecho da Bíblia que diz que a criação, a sociedade, o mundo, espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E por quê? Porque esses têm na mão algo transformador, o Evangelho. O Evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Tá certo. Aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma aí. Vamos lá. Depois desse esclarecimento. Depois eu fui pesquisar algumas coisas lá e realmente descobri, jornalista também, né? E essa é a profissão. Essa é a minha profissão, esse é meu ganha-pão. Tá certo. É uma grande paixão para mim também, assim como a música. Deu para perceber. Vamos lá, mais uma. Tu me fizeste nascer e me preservastes, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti fui entregue desde que nasci. Tu és o meu Deus, por ti estou aqui. A ti fui entregue desde que nasci. Tu és o meu Deus, por ti estou aqui. Tu estás entronizado em meio aos louvores que oferecemos de todo o coração para ti. Tu estás entronizado
não me deixe só aqui, se a angústia estiver perto e minha força se secar como um caco de barro. Salva-me da boca do leão, para que eu possa te anunciar, estando em meio à congregação. Meu louvor a ti quero entregar. Tu estás entronizado em meio aos louvores que oferecemos de todo o coração para ti. Tu estás entronizado em meio aos louvores que oferecemos de todo o coração para ti. Bom, vereadora, o que mais te chateia na política? São tantas coisas. Olha, o que mais me chateia é a falta de sensibilidade, né? Eu vejo que nós temos na política, né, na formação da política no Brasil, a divisão de poderes, né? Então nós temos o poder judiciário, o poder legislativo e o executivo. São 3 poderes que precisam trabalhar de forma harmônica. Infelizmente, no Brasil, a gente vê que o poder quase que soberano é do executivo. Os outros poderes, eles não se conversam, eles não trabalham de forma harmônica, independente, mas harmônica, e falta sensibilidade do poder executivo de entender que a cooperação entre os 3 poderes é que vai levar o país ao equilíbrio. Não existe um poder soberano, as pessoas erram e o governo ele é estabelecido pelos homens, então está suscetível ao erro. E a conjunção dos 3 poderes, eles podem levar a um aperfeiçoamento da justiça. E eu quero justiça social, não falando do poder judiciário, né, enquanto justiça, mas a justiça social, o equilíbrio, né, garantindo o crescimento, garantindo o acesso das pessoas aos seus direitos mais fundamentais, saúde, educação, moradia, transporte, né, segurança. Mas o que mais me chateia é isso. Às vezes o poder executivo está errando na condução, né, do município, do estado, da nação, e não tem essa sensibilidade para ouvir os outros envolvidos no governo, né? Então é um poder, eu costumo dizer, quase soberano, né? E os outros ficam de apêndice, né? O poder legislativo no Brasil é um apêndice do executivo. Então nós não vamos ver um país justo, nós não vamos ver um país mais equilibrado em termos de igualdade social, enquanto não houver, né, essa disposição de ouvir e dividir poder, né? Cada um dentro da sua competência, que a nossa Constituição deixa muito delimitado, precisa de alguns ajustes, mas principalmente nós temos os princípios, mas infelizmente eu costumo dizer que o poder executivo no Brasil é soberano, quase que um rei ali que governa, né, com um braço forte, e aí está conduzindo muito mal. Em todas as esferas. E existe alguma dificuldade na política por a senhora ser mulher ou não? Sim, existem, porque o poder ele é masculino, né? Nós vivemos uma cultura machista e aqui na Câmara Municipal eu sinto que eu conquistei o meu espaço pela competência. Sim.
Mas existe toda uma situação de desmerecimento, achar que a mulher ela fica ali quase que figurativo, né? Para compor a legenda, tem que ter 30% de mulheres. Então a mulher ela tem essa missão dupla, né? Ela tem que provar realmente que ela merece. Você está ali porque você merece, ganhou nas urnas, né? Mas aí você tem que provar duplamente, cota, né? Não por cota, porque na hora do voto, né, são os 22, né, eleitos, né, por toda a questão do coeficiente eleitoral, mas não foi pela cota que eu entrei, né, foi pela competência. Mas aí você tem que provar duplamente que você merece estar ali, né? Então é um desafio grande, mas Deus capacita, né, para que a gente possa cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, né? Certo. E quais são os pensamentos para o futuro agora? Tá vindo aí o ano que vem eleição novamente, né? Isso. Eu gosto do que eu faço, né? É uma carreira árdua, né? Mas eu gosto do que eu faço. Eu faço com muita dedicação, com muito compromisso, com muito temor a Deus, principalmente, né? Todos sabem que eu sou evangélica e eu acho que isso para mim traz uma responsabilidade de honrar. E ajuda também? Olha, ajuda porque para mim são os meus fundamentos, né? Então eu acho que você faz muito por aquilo que você acredita, né? Então são os seus valores, aquilo que te sustenta. Então, em muitas situações difíceis, eu sei porque eu estou aqui, né? Eu sei o que me motivou, né? Não foi algo efêmero, não foi vontade de estar no poder, não foi vontade de ter status ou de me fazer conhecida e me tornar conhecida, né? Eu vim por algo, por um propósito, né, que eu entendo que Deus, né, tá na Bíblia, fala que Ele de antemão preparou boas obras para que nós andássemos nela. Então Deus preparou para mim a vereança e eu entendo isso, né? E eu aqui nessa terra estou andando nessas coisas boas que Deus preparou para mim, que é servir a minha cidade, que eu amo muito, que eu quero ver muito diferente do que eu tenho visto. Então eu amo o que eu faço, eu sei que eu tenho muito para contribuir, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito idealista, e coisas que Deus mesmo colocou, né? Habilidades, dons que todos nós temos, cada um na sua área de influência, né? Sim. E eu quero, na área de influência que eu estou hoje, né, poder servir e fazer o melhor que eu posso. Então eu quero continuar trabalhando, servindo a minha cidade, e vamos ver, né, os próximos anos quando serão, né? Tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença da vereadora e do Alessandro também. Bom, vereadora, quem quiser entrar em contato com a senhora... O gabinete 3607-4149 ou pode entrar no site da Câmara, no Facebook, a gente tem uma página que as pessoas podem estar compartilhando, fazendo suas solicitações, né? A gente está para atender a nossa comunidade. Tá aí, então, o telefone aí agora, sim, na tela, 3607-4029, é isso? Isso. Então tá. Vereadora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Elton. Bom, o Alessandro também vai tocar a última pra gente aí, para encerrar o programa, mas primeiro vamos falar do lançamento do terceiro disco aí. Terceiro disco. O título é Igreja Gloriosa. No dia 30 de maio nós vamos fazer uma reunião, um culto, para celebrar, agradecer e dedicar esse disco ao Senhor, que é o meu objetivo, que as canções possam ser usadas não só por nós, mas por outras igrejas, para que o Senhor seja cultuado, adorado, conforme Ele merece. E fica o convite, né? No dia 30 de maio, 19 horas, na rua Japurá, 829, ali no Alto do Ipiranga, né? E qualquer dúvida, eu também estou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, também no Instagram. Só procurar por Alessandro Reis, é fácil encontrar. Ou pelo e-mail contato@alessandroreis.com. Beleza. Tá bom, muito obrigado, viu, Alessandro? Obrigado, Elton, pela oportunidade. Tá certo. Vamos lá, então. A gente encerra o programa aqui com mais música de Alessandro Reis. Tchau, tchau. No quebra-cabeça da vida, eu tento me encaixar em tantos lugares, mas não há lugar onde eu me encaixo tão bem. No labirinto dos dias, o teu perfume vai me guiando até encontrar a saída.
nada e te achar. Teu amor me fez nascer de novo. Nada deste mundo pode preencher e oferecer eterna esperança.